Você já ouviu falar sobre autorresponsabilidade, autoconhecimento? Você é feliz? Essa é uma pergunta forte, né? De se fazer, porque às vezes você olha para sua vida e você pergunta: o que será que é felicidade? Será que de fato eu sou feliz? Então, se você quer saber um pouquinho sobre esse assunto, pega a sua cadeirinha, senta aí que lá vem a história. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam todos muito bem-vindos a este canal, Carol na Espanha. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, que foi, inclusive, um dos assuntos que me perguntaram lá na caixinha do Instagram da semana passada, como que estava sendo o meu processo de autoconhecimento aí nos últimos 3 anos. Para quem não sabe, eu passei por um processo em 2021 de depressão muito forte, assim, que foi um ano, assim, eu posso dizer que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu tive outros episódios de depressão, pós-parto, que na época eu não sabia o que era. Eu não tinha uma instrução de alguém também para me dizer: olha, você tá com depressão pós-parto, porque quando eu tive meus filhos eu não tinha ninguém, eu não tinha mãe, eu não tinha uma tia, não tinha uma avó, eu não tinha uma amiga, a minha sogra, não tive ninguém assim para olhar para mim. Naquela época, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu praticamente era uma criança, fazendo criança, eu não tinha ninguém que olhasse para a situação que eu estava e diagnosticasse para que eu pudesse buscar ajuda. Eu achei que eu era uma pessoa problemática, mas na verdade eu tava com depressão. Eu tive depressão pós-parto pós minhas gestações e eu fui buscar ajuda de Deus, porque como eu não sabia que era um problema que eu precisava buscar ajuda de um profissional, eu busquei a ajuda de Deus. Então, eu passei por esses processos, graças a Deus, o Senhor sempre esteve do meu lado e me ajudou. Deus me ajudou, que eu só tive Deus na minha vida. Durante muitos anos da minha vida, eu fui muito sozinha, sem amigos, sem ninguém, sem família, sem ninguém. Era só eu, meus filhos pequenos e Deus, né? Graças a Deus, por isso que Ele nunca nos abandona, né, gente? E o que aconteceu? E aconteceu que, de repente, a minha vida caminhou, andou, tal. O pós-pandemia, eu acredito que ele veio para mim da mesma forma que veio para muitas pessoas. Muitas pessoas entraram numa depressão profunda pós-pandemia. E eu ouvi, assim, diversos relatos de pessoas que passaram pelo o mesmo que eu estava passando. No começo, eu achei que era algo assim, um bicho de 7 cabeças, até hoje acho que é um pouco de tabu, né? Você fala: ai, depressão, tô com depressão. Ah, o fulano tá com depressão, ai, coitado, sabe? E as pessoas, aí eu acho ainda que esse assunto é um tabu. E o que aconteceu, gente? Novamente eu fui socorrer ao meu Pai querido celeste, que é o ser que sempre me ajuda na hora do desespero, em todas as áreas da minha vida, não só na hora do desespero, mas em todas as horas. Eu gosto de colocar Deus sempre à frente de tudo na minha vida. E graças a Deus, assim, eu sou muito grata a Deus por Ele ter me despertado para este relacionamento íntimo, que é o que me salva todos os dias, todo santo dia. O fato de eu saber que eu tenho Deus na minha vida, que o Senhor está cuidando da minha vida, que existe um Pai que olha por mim, que eu não estou sozinha, isso faz, assim, uma tremenda diferença na minha vida. Então, pessoal, o que aconteceu? Assim como todas as outras pessoas, eu descobri que eu estava com depressão. E essa depressão, ela veio pós uma pandemia, pós eu fechar um comércio, que eu tinha aberto um restaurante. Essa depressão veio pós eu ter me separado do meu marido, porque, pra quem não sabe, eu me separei um tempo dele, em 2021, porque eu queria acertar algumas coisas no nosso relacionamento, algumas prioridades, enfim, e eu achava que separado seria melhor a gente se organizar mentalmente, eu me organizar mentalmente e ele se organizar mentalmente. E essa depressão, ela me pegou nesse período da minha vida, e foi, assim, um período muito difícil para mim. Foi muito difícil, e nesta época, graças a Deus, já com um pouco de entendimento,
Eu fui buscar ajuda de uma psicóloga, de várias, na verdade, eu fui em 3, e eu fiquei com a terceira. Eu fui buscar ajuda de psicólogo, eu fui em psiquiatra, eu tomei remédio, eu fiz a minha parte. Eu estava doente, eu tinha consciência que eu estava doente, e o que que eu fiz? Eu fiz o que eu tinha o que tem que ser feito quando uma pessoa está com depressão. Ela precisa de ajuda médica. Então, o que que eu fiz? Eu fui buscar ajuda médica, fui buscar um psicólogo, um psiquiatra, fui tomar remédio. A parte entendeu? De buscar me aprofundar mais na palavra de Deus, de me entregar mais à minha fé, porque eu sabia que isso seria o ponto principal, assim, da minha cura. Eu tinha certeza que a minha cura também viria disso. Como de outras vezes que aconteceu N coisas na minha vida, eu sempre busquei a Deus e sempre obtive resposta. Sempre. Eu nunca fiquei no vácuo. O meu processo de casulo, que eu chamo assim, já tem pessoas que chamam de depressão, de um casulo, de uma noite escura da alma. Eu prefiro chamar como uma noite escura da alma, igual o livro que eu li, que foi um livro que me ajudou muito também nesse período. Foi o único livro que eu li durante esse processo, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, muito mesmo. Só que quando eu estava nesse processo, eu descobri, inclusive, que eu estava doente, porque eu não conseguia ler. Mas, em compensação, em contrapartida, eu comecei a escrever. E escrever ajudou muito no meu processo de entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu tinha esse caderno aqui, eu tenho esse caderno, na verdade, ó. E ele tá assim, eu escrevi assim na capa dele, como eu estava passando os meus dias. Por exemplo, aqui na capa tá escrito assim, hoje eu me sinto curada, hoje eu estou muito triste, hoje eu me sinto cansada, hoje eu estou feliz. Toda prova tem como um propósito o crescimento, e eu ficava escrevendo coisas assim, e eu escrevia muito mesmo. Escrevia. Eu abri meu coração dentro desses cadernos e isso me ajudou bastante. Aí eu prefiro chamar como Uma Noite Escura da Alma, como o livro que eu li. E o nome do livro é Uma Noite Escura da Alma, do Thomas More. Não sei, gente. Qualquer coisa eu coloco o nome do... Depois eu coloco o nome do livro aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Então, gente, nesse processo, o que que aconteceu? Eu fiquei, assim, uns 8 meses. Uns 8 meses de cama. Eu só chorava. Chorava e buscava Deus. E eu, na verdade, o intuito desse vídeo é... Ó, tô profetizando um livro, hein, gente? Um dia eu vou escrever um livro sobre... bem mais detalhado sobre tudo. Mas o propósito do vídeo é eu falar um pouquinho sobre o processo de autoconhecimento e o que me fez sair desta depressão, a parte do tratamento que eu fiz e do remédio que eu tomei, e de eu ter me apegado muito mais do que eu já era apegada com Deus, e fazer isso ser de fato a grande prioridade da minha vida, a minha fé. O que que aconteceu? Assim, coisas que eu aprendi. Primeiro que eu aprendi que eu tinha que ter autorresponsabilidade sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. E isso é muito difícil, você ter autorresponsabilidade, porque você quer culpar todo mundo por você estar naquela situação. Eu não sei você, mas eu era assim. Eu culpava meu marido, eu culpava minha história, eu culpava minha mãe, eu culpava todo mundo, mas eu não conseguia me responsabilizar por esse sentimento, pelo que eu estava passando. Eu não conseguia olhar para mim e falar assim, não, você é responsável por estar desta forma, por ter chegado. Porque, assim, a depressão é uma coisa que ela dá sinais. E, normalmente, a gente só busca ajuda quando você, de fato, tá acabado, destruído. E se a gente começa esse tratamento lá no começo, nos primeiros sinais... tipo, o processo da cura, ele é muito mais rápido. E outras coisas que me levaram também a ter depressão foi o fato de que eu descobri também
que eu era uma pessoa que eu não sabia dizer não para as outras pessoas. E que, inclusive, eu quebrava os meus princípios para poder agradar outras pessoas. Eu não olhava para mim e eu não me colocava como prioridade na minha vida. Eu colocava as outras pessoas na minha frente sempre. Isso desde marido, filho, amigos, enfim. Eu colocava as outras pessoas sempre na minha frente. Eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu quebrava os princípios que são valorosos para mim por causa de outras pessoas. Então, quando eu aprendi que com 35, 36 anos, eu não sabia dizer não, isso me doeu muito. Me doeu muito porque quando eu estava no meu casulo, na minha caverna, o lugar que você queira chamar, porque é um lugar solitário, esse lugar, quando você se encontra nesse lugar, ele é um lugar muito solitário, as pessoas estão ao seu redor, mas você está totalmente imersa. Eu me sentia totalmente imersa numa caverna. Era eu dentro de uma caverna, fria. Conforme você vai passando pelo seu processo de conhecimento, o porquê que você tá ali, o que esse sentimento tem para te ensinar, o que você precisa transformar, mudar dentro do seu ser, parece que vai acendendo uma luzinha na caverna, sabe? E eu tinha a impressão como se uma fogueirinha também, cada dia o foguinho da fogueira ali dentro daquela caverna deixava as coisas mais iluminadas e mais quentinhas, assim. E aquele lugar começou a parte no começo ser um lugar de dor, ele se transformou num lugar de conhecimento mesmo, de aprendizado. E ali eu me encontrei milhares de vezes com Deus, dentro desse espaço. Era ali que foi todo o meu processo de cura. Dentro, eu estava aqui falando com todo mundo, mas dentro de mim eu estava vivendo uma coisa assim que é inexplicável. É inexplicável, eu tô tentando explicar para vocês, mas eu estava tão imergida em mim mesma, na minha dor, no que estava acontecendo comigo, que eu tava só de corpo aqui, sabe? A minha alma mesmo, ela tava lá dentro desta caverna, desse casulo, passando por esse processo. E o que eu aprendi, gente? Eu aprendi com tudo isso, eu aprendi várias coisas, mas a principal delas é dizer não. E o fato de eu não saber dizer não me doía, porque eu falava, eu me sentia tão sábia, tão experiente, como assim eu não sabia dizer não para as pessoas, né? E eu aprendi a dizer não para as pessoas, eu aprendi que se eu não estiver bem, ninguém ao meu redor vai estar bem. Levando em consideração que eu sinto que eu sou um pilar dentro da minha família, do meu lar, se eu não estiver bem, ninguém vai estar bem. E eu percebi, e foi algo que eu aprendi quando eu estava nesse processo de cura, porque eu me curei, graças a Deus. Eu saí da minha depressão curada, eu tomei meus remédios, eu fiz meus tratamentos, e eu saí muito mais fortalecida do que quando eu entrei. Nas outras vezes. Hoje eu tenho total consciência de tudo que me aconteceu e eu anotei algumas coisas para falar para vocês, para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou falar rapidinho o que eu aprendi. Eu aprendi a dizer não, gente, e isso me libertou. Me libertou profundamente, profundamente. Dizer não para as pessoas, se afastar das pessoas que estão te fazendo mal, que estão sugando a sua energia, que não estão te fazendo bem, foi uma das coisas que me ajudou muito, dizer não. Eu aprendi que eu não devo passar por cima de nenhum propósito meu, de nenhum princípio, perdão, eu não preciso passar por cima de nenhum princípio para agradar ninguém. Os meus princípios, eles são regras na minha vida e a minha vida, assim como a sua vida, ela precisa ter regras. Ninguém pode chegar numa escola de aula e uma sala de aula e fazer o que quer. Ninguém pode chegar num supermercado, derrubar todas as coisas e fazer o que quer. Não. Aonde você vai nessa vida, você tem regras. Existe uma regra, existe uma ética e na nossa vida não é diferente, nós temos que ter as nossas regras. Quais são os meus limites? Até onde eu posso aguentar? Até onde eu vou? Até onde eu aceito ir? Quais são os meus limites? É isso. Eu descobri quais eram os meus limites. Até aqui,
ao meu limite. E daqui eu não vou ultrapassar. E se a pessoa que estiver comigo quiser ultrapassar, ela vai ultrapassar isso sozinho, sem mim. Sabe? Então você tem que ter suas regras. A sua vida, ela precisa ter regras. As pessoas entram na sua vida sabendo que você não é festa. Você não é oba-oba. Você tem regras. E para ser feliz, você precisa respeitar esses princípios. E eu aprendi que eu tinha princípios, que eu tinha limites e que os meus princípios eram algo muito importante para mim e que eu não deveria quebrar nenhum deles. Então foi algo muito poderoso. E isso para mim foi algo muito poderoso mesmo. Quando eu aprendi que eu tinha os meus limites, que eu poderia lutar por eles, pelas minhas regras, que eu não iria ultrapassar elas. De jeito nenhum, porque aquilo me fazia mal. Não fazia mal para as pessoas, fazia mal apenas para mim. Entendeu? Então, foi uma das coisas que eu aprendi também. Eu aprendi também que, de fato, você nunca está sozinho. Por mais que você ache que você está sozinho, é um processo de muita solidão. O processo da sua cura, do autoconhecimento é um processo muito solitário, mas você nunca está sozinho. É nesse momento que é o momento que eu acredito que é o momento que Deus mais se aproxima de você. Quando você está extremamente vulnerável, fraco, é neste momento que Deus vem e pode cuidar de você. Porque é difícil cuidar de uma pessoa que não quer ser ajudada, que ela acha que pode fazer todas as coisas, que ela é forte, que ela é isso, que ela é aquilo. E se você quer ser cuidado, você precisa deixar as pessoas cuidarem de você. E eu deixei Deus cuidar de mim. E eu vi que eu não estava sozinha, que eu estava de fato sendo cuidada por Deus, literalmente me mostrando as coisas, falando comigo, me mandando promessas, enfim, foi lindo esse processo. Eu me deixei ser curada. Eu quis ser curada e eu busquei a minha cura. E eu corria no parque, gente. Eu nunca corri na minha vida, eu nunca fiz exercício. Eu sempre fui uma pessoa bem sedentária, assim, fui 1 ou 2 vezes na academia só e já está. Eu jogava tênis, mas eu parei de jogar porque eu tive um problema na época e acabei que não voltando a jogar. Mas assim, correr, se a pessoa falasse pra mim, ó, você tem que correr 3 km lá que vai liberar uma substância aí no teu cérebro, você vai se sentir melhor. Pois eu ia no parque correr que nem uma desesperada, porque eu tava atrás da minha cura. Eu corria, eu me exercitava. Nesse período de depressão, eu nunca corri tanto na minha vida igual eu corri nesta época. Eu corria, eu ia no parque fazer caminhada, eu corria até meu corpo esgotar, porque eu queria sentir aquela coisa que todo mundo falava que liberava, o bem-estar que liberava. Então, você nunca está sozinho, Deus sempre vai estar com você. Você só precisa se deixar ser cuidado. E autorresponsabilidade, gente. Eu aprendi que eu preciso ser responsável por tudo na minha vida. Porque se eu dou espaço para o outro vir bagunçar a minha casa, significa que fui eu que abri as portas. Então, assim, eu aprendi, inclusive, até eu fiz um método agora, o método 6 do Paulo Vieira, que foi muito legal, que ele falava assim, que cada um tem a vida que merece. Cada um tem o marido que merece, cada um tem o filho que merece, o emprego que merece, o dinheiro que merece. E é verdade, gente, isso daí é uma verdade absoluta, assim, cada um tem a vida que merece. E eu, de repente, olhei pra minha vida e falei assim, eu tô vivendo tudo isso, porque eu fiz com que tudo chegasse a esse ponto, né? Porque eu permiti essa bagunça toda na minha vida. Fui eu que permiti. Eu não me respeitei. E hoje eu aprendi que eu preciso, além de ser responsável por tudo que eu dou espaço na minha vida, que eu permito na minha vida, não tô trabalhando porque eu não corri atrás. Meu casamento tá bom, não tá bom, mas qual que é a minha parcela de culpa nessa história? Minha maternidade não está fluindo. Não, mas o que eu estou fazendo? Então, assim, você sempre tem que olhar para si e perguntar qual é a tua parte de responsabilidade neste contexto que tá acontecendo. Tá ruim, tá uma situação assim. Qual é a tua responsabilidade nisso? Você precisa ser autorresponsável. Porque meu corpo não sei. Então, seja autorresponsável
pelo seu corpo. Seu corpo. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua família, cuide do seu casamento. E lógico, né? Lógico que tudo é uma via, relacionamento é uma via de mão dupla. Só que sobre casamento eu vou falar no próximo vídeo, que foi uma das outras perguntas que me fizeram. Eu escrevi bastante coisa aqui, gente. Só que o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou poder falar sobre isso agora. Eu escrevi bastante coisas assim, eu vou ler, eu acho que eu vou fazer um vídeo lendo o que eu escrevi pra vocês. E é isso, o que eu aprendi. O que eu aprendi foram essas coisas que eu falei pra vocês que foram muito importantes. Lembrando que todo dia é dia de aprender algo novo. Não é porque eu curei daquela situação que eu não vou continuar me cuidando, correndo, indo fazer terapia, escrevendo. Então, eu ainda continuo nesse processo de cura. Eu parei com os remédios, né? Parei de tomar meus remédios, mas estou firme e forte, apegada com Deus. Então, assim, estou fazendo os meus exercícios. Então, assim, você precisa continuar o processo. Todo dia é dia de aprender algo. Você nunca deixa de aprender nada na vida. O que eu aprendi agora nesses últimos 3 anos, eu nunca imaginei que eu iria aprender de uma forma tão dolorida quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Então, assim, eu acho que você tem que respeitar o momento que você está vivendo. Você aceita o momento que você está vivendo, você respeita esse momento, você tem que imergir no que está acontecendo para ver qual é a tua responsabilidade mediante a tudo e o que você pode fazer para melhorar. Então, corra atrás. E eu sou uma pessoa que eu gosto de correr atrás, de fazer as coisas darem certo, apesar, entendeu? De quando não estava dando nada certo, eu simplesmente respeitei. Eu respeitei. Eu tava mal. Então, eu fiquei 8 meses mal e eu curti aquele momento e dali eu saí fortalecida e eu aprendi muita coisa. Tem pessoas que entram e não saem da caverna. Eu entrei, graças a Deus, eu fiz de tudo para sair, porque eu busquei a minha cura. Então, se você tá passando por algum processo difícil na sua vida, uma depressão, um momento difícil, busque ajuda. Ninguém consegue fazer nada sozinho nessa vida. Você precisa, não fale para os seus amigos, busque ajuda profissional. Porque você conta as coisas para as pessoas, elas não vão te ajudar. Elas não sabem o que fazer, mas elas pegam todo esse mau acontecimento da sua vida e colocam em pautas de conversas de fofoca. Coisas que não vão te ajudar. Você ainda vai estar, tua situação ainda vai estar na boca do povo, então não fale pra ninguém. Se você tá com um momento difícil, você tá sentindo que você tá, fale para as pessoas que estão ao seu lado, dentro da sua casa. Se você não tiver com quem falar, busque a ajuda de um profissional. Busque ajuda de Deus e busque ajuda de um profissional. E é isso, pessoal. Isso é um breve relato de algumas coisas que se passaram comigo nesses anos. Eu vou trazer mais assuntos sobre esses, mais detalhado, mais estudadinho para vocês aqui. Mas é um breve relato das coisas que eu aprendi agora nesses 3 últimos anos. E eu continuo aprendendo, porque eu fui fazer um método agora, esses dias, e eu aprendi um monte de coisa lá. E eu posso compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, dê o like. Compartilha, gente. Compartilha o vídeo. Dá uma curtidinha ali, não vai cair o dedo, tá bom? Dá uma curtidinha, compartilha o vídeo com as amigas, com todo mundo, com a amiga, com a prima, com a tia, com a avó, com a vizinha, com a amiga da escola, enfim, compartilha o vídeo com todo mundo para que esse canalzinho aqui, esse canalzinho vire um canalzão, que a gente possa ajudar várias e várias pessoas. E eu quero ver se mais pra frente, eu pegando um jeitinho aqui, eu faço mais vídeos durante a semana pra vocês com assuntos diversos, tá bom? Ficou longo? Mas é isso, um beijo. Tchau. Gente, essa cara aqui de cansada é porque eu tô de ressaquinha, gente. Ontem foi comemoração do meu aniversário, a gente tomou um vinhozinho. Mas como eu prometi que todo domingo eu vou lançar o vídeo pra vocês, eu não tinha gravado o vídeo antes, vai ter que ir com essa cara mesmo, então, beijo. Então, gente, concluindo nosso vídeo, felicidade é você estar plenamente, estar de verdade.
vivendo o momento que você está vivendo, respeitando esse momento e ser grato. Ser grato por tudo. Eu acho que isso que traz felicidade. Você ser grato pelas coisas da vida. Então é isso. Ai, que vídeo profundo, né, gente? Então é isso. Essa é uma breve história do meu processo. E o processo todo mundo tá vivendo todo dia, né? Viva o processo, viva o seu processo, gente. Beijo.